Olá pessoal, eu sou o engenheiro Rodrigo Correia e nesse vídeo pretendo chamar a atenção para o que eu considero a característica mais importante para o engenheiro de estrutura. Eu vou apresentar um pequeno exemplo baseado em um contexto real para esclarecer o que eu quero dizer. Aqui nós temos um projeto bem simples, uma portaria a ser estruturada em concreto armado, com pavimento térreo, cobertura e um pé direito de 2,70 m. Esse é o pavimento térreo, com uma portaria e um depósito. Esse é o pavimento cobertura, com a laje impermeabilizada, uma região com vasos para plantas e um elemento decorativo apoiado nessa viga. Esse elemento ele é representado de forma simplificada aqui no corte da arquitetura. Aqui na planta baixa foi indicado o peso para esse elemento. É um peso razoável até. Seria o caso de entender melhor com a arquitetura do que se trata. Mas nesse primeiro momento, vamos considerar a carga que foi solicitada. Aqui entra a primeira ressalva. Nós vamos analisar essa estrutura no TQS. E o TQS não trabalha com unidades no sistema internacional por padrão. Dessa forma, eu preciso converter essa unidade para a unidade de trabalho do meu programa, que no caso é tonelada-força. A segunda ressalva é referente à convenção de sinais. Peso próprio é uma carga aplicada no sentido da gravidade, ou seja, de cima para baixo. A convenção do TQS é que cargas gravitacionais, ou seja, cargas com sentido de cima para baixo, são positivas. Em resumo, essa carga deve ser lançada no TQS com o valor de 1 tonelada por metro. Vamos analisar então rapidamente a concepção estrutural desse projeto. Aqui no térreo nós temos os baldrames e todas as cargas de alvenaria lançadas sobre as vigas. E aqui na cobertura, nós temos lajes maciças e um vigamento apenas no perímetro principal. Todas as cargas também estão lançadas, incluindo a carga do elemento decorativo, com 1 tonelada por metro, e as cargas dos vasos, com 0,1 toneladas, o que representa aqui esse menos 1 kN. Eu vou desligar temporariamente aqui a visualização das vigas e das cargas, para analisarmos aqui a disposição dos pilares. Vamos voltar aqui para o pavimento térreo. Percebam que foi idealizado essa região em balanço, possivelmente pensando em equilibrar os momentos e os deslocamentos dessa viga principal. Pode até ser uma boa estratégia. E nesse estágio, as fundações ainda não foram definidas. Os pilares eles estão engastados no terreno, sem definição de molas ou recalques impostos. Então estão aqui com as condições padrão de engastamento do TQS. Vamos voltar aqui para a cobertura e vamos analisar os vãos. Aqui nós temos um vão de 5 metros e o balanço com 1,65 m. É uma boa proporção teórica entre vão interno e balanço. Tanto no baldrame quanto aqui na cobertura foram adotadas vigas de 30 cm, para padronizar todo o projeto. Não significa que seja possível viabilizar esse vão com essa altura, a estrutura ainda não foi analisada. Então, nesse momento, para esse projeto simples, nós temos a concepção estrutural realizada. Nós podemos, a partir daqui, processar o modelo. No TQS, nós podemos dimensionar e detalhar a estrutura com apenas um comando. Basta eu apertar um botão e indicar para o programa o que eu quero. No caso, calcular todos os esforços e armaduras. Basta eu selecionar essa opção e dar OK. Em menos de 30 segundos, essa estrutura foi integralmente dimensionada e detalhada. O programa não apresentou nenhum erro grave nessa estrutura. Show de bola, né? E agora, qual a próxima etapa? Pegar os desenhos de armação que o programa me gerou sem erro e montar as plantas? Infelizmente, muitos engenheiros fazem isso e negligenciam o que para mim é a etapa mais importante do projeto, a análise crítica da estrutura. Ou seja, verificar se os diagramas são coerentes, se a ordem de grandeza de esforços e armaduras está dentro da esperada, verificações rápidas que indicam se o que estamos esperando do comportamento da estrutura realmente está acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, essa viga V201 aqui da cobertura. Qual o formato esperado para o diagrama de momentos fletores dessa viga? Será que eu sou capaz de prever o comportamento dessa estrutura? Vamos analisar os carregamentos a que essa viga está submetida. Ela possui seu peso próprio,
uma carga de 20 centímetros de alvenaria, uma parte das cargas da laje, conforme essa área de influência, e a reação da viga V204, que é uma carga concentrada aplicada na extremidade da viga. Basicamente, essa carga vai vir daquele elemento decorativo. Então esse é nosso modelo, e esse seria o esquema estático simplificado dessa viga. Qual o formato esperado para o diagrama de momentos fletores? Bom, eu imagino algo parecido com isso. Um momento negativo sobre esse apoio P2 e um momento positivo em parte desse vão. Pela proporção do balanço com o vão, aliado à intensidade dessa carga, eu esperaria um momento positivo bem menor que o momento negativo. Vamos agora verificar o resultado no TQS. Eu vou acessar a grelha desse pavimento para facilitar e vou isolar essa viga que nós estamos analisando através desse comando de cerca. Vou colocar numa vista de frente e agora vou habilitar o diagrama de momentos fletores. Ué, esse diagrama está um pouco diferente do que eu estava esperando. Esse era o diagrama esperado. E esse é o diagrama no TQS. E aí, será que a teoria que eu aprendi na faculdade não vale na vida real? Será que o TQS errou? O que eu faço agora? Vamos dar uma olhada nesse diagrama que o TQS me deu. E se nós fizéssemos uma engenharia reversa? Vendo esse diagrama, qual seria um esquema estático equivalente? Vamos focar só nesse balanço. Vamos fazer uma seção hipotética aqui e analisar só o lado direito. Uma carga aplicada na ponta desse balanço deveria me dar um diagrama de momento negativo. E se essa carga fosse invertida? Bom, aí meu diagrama também seria invertido. Percebam que esse diagrama é bem parecido com esse daqui. Essa carga concentrada veio daquele elemento decorativo, aquela carga de 1 tonelada por metro. Vamos olhar o modelo novamente. Vamos voltar aqui para o pavimento cobertura, habilitar as cargas e ampliar essa região. Eita, olha só, essa carga foi lançada com o sinal trocado. Essa carga deveria ser positiva. Vamos alterar essa carga para o valor correto e reprocessar a nossa estrutura. Vamos voltar para a grelha do pavimento e habilitar o diagrama de momentos fletores. Agora sim. Agora o diagrama tem o formato que eu estava esperando. Então o diagrama apresentado inicialmente pelo TQS foi resultado do lançamento equivocado do carregamento. Isso me lembra algumas situações da época da faculdade. Mas e se o erro não tivesse sido identificado? Qual a consequência na estrutura? Esse é o detalhamento da viga analisada, considerando a carga com o sentido errado. E esse é o detalhamento com a carga correta. Percebam a diferença na armadura do balanço. Estamos falando de 400% de deficiência na armadura necessária. É um erro muito grave. Analisando a estrutura com os esforços corretos, certamente perceberíamos que essa seção é inadequada. E lembrando nossa tela de avisos e erros do processamento da estrutura com a carga errada. Por que o programa não detectou esse erro? Porque não existe programa que faça engenharia. Os resultados do programa são coerentes com os dados que o engenheiro fornece. E mais, não se deve ter como parâmetro de qualidade o programa apresentar uma tela como essa, com 0 erros graves. Muita gente se baseia nisso. O programa não apresentou nenhum erro grave, então o projeto está ótimo. Putz, não sei nem o que dizer para um engenheiro desse. Até sei, mas pode ser deselegante. Para mim, a característica mais importante para o engenheiro de estrutura é o senso crítico. Foi basicamente isso que nós fizemos nesse exercício. Nós buscamos entender o comportamento da estrutura antecipadamente, e quando verificamos o resultado do programa, nós desconfiamos do resultado. E essa desconfiança ela foi baseada em princípios básicos de engenharia. Isso é muito importante para o dia a dia do engenheiro, mas cada vez mais parece que isso está se perdendo. Vejo uma quantidade enorme de engenheiros que não sabem traçar diagramas muito simples. Não tem nenhuma ordem de grandeza de esforços, deslocamentos, armaduras, cargas, nada. E sem os fundamentos básicos, eu não acho possível fazer uma análise crítica. Essa viga mesmo, nós poderíamos, por exemplo, ter estimado os esforços antes do processamento.
e até mesmo as armaduras. Não estou falando de contas refinadas e valores precisos. Estou falando de contas simplificadas para termos ordem de grandeza, para eu saber se eu estou esperando 10 ou 100. Se eu não esperar nada, qualquer valor que o programa apresentar, eu vou aceitar. Qualquer diagrama, por mais absurdo que seja, eu vou aceitar. Vou dar um último exemplo com essa viga. Analisando os esforços desse diagrama de momentos, qual a ordem de grandeza para as armaduras negativas e positivas dessa viga? Tem uma continha interessante que eu posso fazer aqui para estimar essa ordem de grandeza, que é essa, 0,3 de MD dividido por D. Se eu fizer essa continha de padaria para o negativo, teremos algo em torno de 6 cm², o que representa 3 barras de 16 mm, ou 2 barras de 20. E para o positivo, algo em torno de 2 barras de 10 mm. Se nós verificarmos o detalhamento dessa viga, veremos que temos aproximadamente essas armaduras. Não se deve esperar grande precisão com essa conta. O objetivo é ter uma ideia do que esperar. Eu quero ter ideia se o esperado são 3 barras de 16 ou 10 barras de 25, ou seja, ordem de grandeza. Boa essa dica, né? Mas de onde veio essa continha? Das equações de equilíbrio. Se nós impormos alguns parâmetros, podemos chegar nessa expressão simplificada. Dá para usar entre 0,27 e 0,32 nesse coeficiente. Mas como eu falei, é ordem de grandeza. Esse era o foco do vídeo de hoje, pessoal. Tudo que eu mostrei nesse vídeo são conceitos básicos de engenharia. Não foram conceitos aprendidos em pós-graduação, doutorado ou que exijam 20 anos de experiência para entender. Essa é a questão. Sem os fundamentos básicos, eu não vou desenvolver a característica mais importante, o senso crítico.